Bom, segundo ano do ensino médio, então essa é a nossa quarta aula de história. Como vocês estão vendo aí no título do material, a gente vai abordar patrimonialismo. O que eu sugiro para vocês? Tenham cadernos apostos aí para fazer as anotações de questões, dúvidas, ok? Para que, se você estiver síncrono, né, ou seja, ao vivo durante essa aula, eu consiga ali em algum momento discutir com você pelo chat e ao final da exibição desse vídeo a gente possa trocar uma ideia, a gente possa conversar um pouco, esclarecer algumas dúvidas. Se você estiver no modo assíncrono, então, o seu caderno é muito importante para que você registre aí suas dúvidas, faça algumas questões e na sala de aula a gente possa conversar, ok? Então vamos lá. Vou minimizar minha imagem aqui no cantinho para não atrapalhar a visualização desse material. Então vamos lá aos conteúdos e objetivos da aula. Deixa eu alinhar melhor esse quadro aqui para vocês. Então, conteúdo: patrimonialismo e personalismo como herança ibérica no Brasil. Sérgio Buarque de Holanda e a cordialidade. Permanências do patrimonialismo na sociedade brasileira contemporânea. E lá como objetivos, identificar as implicações para a res pública, ali entre aspas, né, significa coisa pública, da ausência de distinção nas esferas públicas e privadas. Ficou confusa a leitura? Eu leio de novo. Identificar as implicações para a res pública da ausência de distinção nas esferas públicas e privadas. Próximo tópico, analisar as contribuições de Sérgio Buarque de Holanda para a compreensão da herança ibérica na sociedade brasileira. Entre aspas, a cordialidade. E, por fim, desnaturalizar as práticas de comportamentos personalistas na sociedade contemporânea e suas implicações para a democracia plena. Para começar, nos idos de 1630, o franciscano Frei Vicente do Salvador, talvez nosso primeiro historiador, escreveu um texto denominado História do Brasil, tendo concluído que, entre aspas, nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Agora, questionamento ali no tópico. Você consegue dar exemplos de uso do bem público para fins privados? Apresente suas hipóteses. Então esse é o momento em que você vai fazer a anotação ali no seu caderno. Sei que vocês não gostam muito de fazer isso em sala de aula, então vamos ver se em casa vocês fazem, né? Sugiro aí que quem estiver vendo no modo assíncrono, dá uma pausa no vídeo, anota essa pergunta, faz suas observações. Se tiver alguém aqui online comigo, eu já abordo ali no chat, tá? Já esclareço algumas coisas no chat e se for necessário, eu dou uma pausa aqui no vídeo. Deixo aí um tempo a mais para responder. Vamos à análise da charge agora. É um cofre público, todo decorado com recadinhos particulares, tem um retrato de família, foi decorado até com um pinguinzinho de geladeira. E esse camarada aí com saquinhos de dinheiro na mão, ele está falando o seguinte: viu o recado, querida? Entre aspas, comprar leite. Então isso aí é um exemplo que a charge dá, né? Tem utilizado humor, falando de um camarada que ele está utilizando do dinheiro público para atender ao interesse privado ali da família dele, ok? Então vamos prosseguir aqui. Bom, pessoal, então agora, na sequência do material, a gente faz análise dessa imagem e de um texto que a gente vai ler na sequência para responder a uma pergunta que é justamente essa aqui, ó. O que é possível afirmar sobre as características da administração portuguesa a partir da imagem e do texto? Então a imagem é essa. Então aqui, ó, a descrição: cerimônia do beijamão na corte carioca de Dom João VI. Então a gente tem essa fila de súditos, aqui o monarca sentado com a família real, né? Então no caso Dom João VI, e uma pessoa se curvando, ajoelhada ali, beijando as mãos do monarca. Era um momento utilizado aí para fazer pedidos, para fazer alguma homenagem, para fazer alguma doação para o monarca. Tá? Então isso era um hábito da corte portuguesa, mas não só da corte portuguesa, isso era algo comum a várias monarquias.
O texto ainda diz aqui, ó, com a corte portuguesa transferida para o Brasil em 1808, vieram também as instituições do Estado lusitano e a administração pública. Então, por que essa família real portuguesa veio para cá em 1808? É só vocês lembrar o que a gente estudou, né, sobre a era napoleônica. Então, Napoleão invade Portugal porque Portugal se recusa. Não se recusa diretamente, não faz uma afronta direta, mas Portugal ele rompe com um bloqueio continental que foi imposto à Inglaterra. Então Portugal continuou negociando com a Inglaterra. Quando Napoleão soube disso, você faz a invasão ali do território português. E aí o Dom João VI ele resolve fugir com toda a família real, toda a corte, e traz de quebra a administração pública portuguesa para o Brasil. Daí o Império Lusitano ele passa a ser controlado via Brasil. Mas vamos lá, o texto agora. Bom, pessoal, então o texto para análise é esse aí. Texto 1, Dom João VI, perfil do rei nos trópicos. Vou colocar o leitor aqui para a gente. No Rio de Janeiro, João se estabeleceu no antigo Palácio dos Vice-Reis, transformado a partir de então em Paço Real. Para melhor acomodação da família real, interligou por meio de passadiços alguns edifícios localizados na proximidade. Nesse mesmo ano, o negociante Elias Antônio Lopes doou ao príncipe uma extensa casa de campo localizada na região de São Cristóvão, que passou a lhe servir de residência regular. Luiz Gonçalves dos Santos em suas memórias comunica que o presente foi aceito pelo mesmo real senhor com aquelas demonstrações de gratidão, quais merecia um vassalo tão generoso. Foi nomeado comendador da Ordem de Cristo, fidalgo da Casa Real e administrador da Quinta. Então o indivíduo ele recebe o título de comendador da Ordem de Cristo, é intitulado também fidalgo e se torna administrador da Quinta. Tá? Por quê? Porque ele presenteou o rei com uma casa de campo. Nesse momento o príncipe regente, mas a gente sabe, é o futuro rei, né? Então ele presenteou o monarca ali com uma casa de campo, com propriedade de campo. Percebam que não foi cobrada aí nessa situação nenhuma qualificação para essa função. Basicamente, me presenteou, então tome lá alguns títulos. Tá? Isso, obviamente, também ocorrido nessa cerimônia do beijamão. Era um momento oportuno aí para, de repente, presentear o monarca, ok? Mas vamos lá, a correção disso. Com a transferência da família real para o Brasil, em 1808, as práticas da burocracia administrativa do Estado português, pautadas numa aristocracia palaciana que, às voltas do rei, ansiava por seus favores, caracterizaram as relações públicas que se misturavam às privadas, ou seja, revelavam as condutas personalistas e patrimonialistas do Estado ibérico também no Brasil. Dessa forma, a representação da cerimônia do beijamão, que atraía tanto a fidalguia quanto plebeus, expressa as permanências de hábitos e das instituições lusas no Rio de Janeiro, aproximando o rei do público, principalmente diante de uma população cada vez mais insatisfeita com o caos da corte na cidade, cada vez mais inflada, com o aumento de impostos, etc. Há também a curiosa narrativa do caso do negociante Elias Antônio Lopes, ao presentear o monarca com uma propriedade que seria sua residência. Havia casos de despejos da população de suas casas, para acomodação dos fidalgos da corte portuguesa. O toma lá dá cá era uma forma de participar do jogo, aos que almejavam conseguir benefícios em proveito próprio, títulos, cargos, status, etc. Nessa sequência do material, a gente vê especificamente o conceito de patrimonialismo. Então, vamos lá. O conceito de patrimonialismo. Utilizada pela primeira vez pelo sociólogo alemão Max Weber, 1864-1920, ainda em finais do século XIX. A palavra patrimônio deriva de apai, enquanto o termo em si evoca o sentido de propriedade privada. O conceito também sugere a importância do lugar patrimonial, isto é, do espaço individual que constantemente se impõe diante das causas públicas e comuns. As teses do sociólogo alemão não se limitaram, entretanto, a um uso particular e localizado do conceito.
Nas mãos desse teórico, ele ganhou um sentido mais amplo, remetendo a uma forma de poder em que as fronteiras entre as esferas públicas e privadas se tornam tão nebulosas que acabam por se confundir. Patrimonialismo passou a designar, então, a utilização de interesses pessoais, destituídos de ética ou moral, por meio de mecanismos públicos. Não vale, porém, o seu contrário, o uso de bens privados em prol da vontade pública. Nesse caso, a ordem dos fatores altera, e muito, o produto. Ainda segundo Weber, quando o Estado faz uso desse tipo de expediente patrimonial e passa a ser entendido como mera extensão dos desejos daqueles que ocupam o poder, a máquina política acaba por se revelar, ela própria, ineficiente. Isto é, o Estado perde em racionalidade quando os interesses públicos deixam de ditar as normas de governo e, ainda mais, quando se afirma o personalismo político. Essa verdadeira colcha de arranjos pessoais que alimenta práticas de conchavo, de apadrinhamento, de mandonismo e de clientelismo, as quais se sobrepõem à regra pública. Bom, então analisando esse material, vou destacar esse trechinho aqui, na primeira parte, que ele sintetiza bastante o que a gente precisa compreender de patrimonialismo. Então, nas mãos desse teórico, ele ganhou um sentido mais amplo, remetendo a uma forma de poder em que as fronteiras entre as esferas públicas e privadas se tornam tão nebulosas que acabam por se confundir. Tá? Então, é justamente estar numa função pública ou tratar com o bem público de uma forma como se aquilo te pertencesse, né? Então ali vem de patrimônio, né? Poder do pai, no caso, por isso que a gente estudou anteriormente, a sociedade patriarcal, ou seja, você vai levar para a esfera pública, para a coisa pública, aquele trato que você tem do privativo, vai tratar o bem público como privado. É algo que então já faz parte aí da nossa cultura, infelizmente. Tá? Então, principalmente a nossa elite tem esse péssimo hábito de tratar o bem público como privado. Digo elite porque é o grupo que ocupa as posições de poder. Não que toda a sociedade já esteja meio que impregnada com esse péssimo hábito, com essa péssima conduta de tratar o público como privado. Então é algo que a gente vai estudar e vale aí, né, a percepção sobre os próprios atos como uma forma de se corrigir essa postura pessoal de cada um. Mas vamos adiante. Bom, então essa parte do material ela propõe a análise de charges e textos de dois períodos, o período em que o Brasil é uma monarquia e o período em que o Brasil é uma república. E para a gente ver ali as semelhanças. Ok? O primeiro tópico, a gente tem o questionamento. Como as charges retratam as relações entre público e privado do Estado brasileiro, tanto no contexto do Império quanto no republicano? E na sequência, segundo as concepções de Max Weber, o patrimonialismo pressupõe a falta de distinção entre público e privado, quando os que ocupam o poder agem por interesses pessoais, retirando a racionalidade do Estado e tornando-o ineficiente para o bem público. Explique como isso se apresenta nas charges. Nessa situação é como eu falei, você pode tanto dar uma pausa aqui no vídeo e copiar esses questionamentos no seu caderno, como se você estiver online, né, eu te dou uma orientação pelo chat e, havendo necessidade, eu dou uma pausa no vídeo. Fonte 1, balcão de negócios. Então, vendo aqui essa imagem, observando a legenda de época. Pobre país, a corrupção alimenta a vaidade para dar vida ao patriotismo. Legenda da charge de Angelo Agostini, publicada em O Cabriel, 1867. Então aqui a gente está vendo o período imperial do Brasil, o período em que o Brasil é uma monarquia. Vamos ver aqui o que o texto diz. Carregando sacos de dinheiro, clientes compram medalhas e títulos de nobreza que estão expostas na vitrine atrás do balcão. O vendedor, na charge, é o primeiro-ministro, observado pelo imperador atrás dele. Aos pés deste, um indígena, símbolo da nação brasileira, esconde o rosto entre as mãos. A venda de comendas, títulos de nobreza, cargos políticos e pensões para políticos e seus filhos, feita sob a anuência do imperador.
era uma forma de manipulação política e de aumentar as receitas do governo no segundo reinado. Para isso, não se obedeciam critérios de competência, mas o interesse em se obter vantagens materiais, fato que deixa a nação, representada pelo indígena, prostrada de vergonha. Então, o que a gente vê aqui, então, a compra de títulos, cargos e o imperador observando isso, uma forma de aumentar a receita do governo. Então, percebe que você compra algumas funções, você compra alguns títulos, você não tem competência para ocupá-los. Então, basicamente, era assim que funcionava no Império, né, que funcionava na monarquia. Mas a tradição permanece. Vamos para a charge seguinte. Então, a fonte 2 é essa charge. Pessoas aqui com cédulas e olhos vendados sendo conduzidas por um senhor que negocia, tá? Aqui na legenda diz, vai ser reformada a lei eleitoral. E a figura aqui diz, mas isso é uma violência, seu Juca. Então não se respeita mais a vontade soberana do povo? Então aqui a vontade soberana de um povo de olhos vendados e já com cédulas de votação preenchidas, né? Segundo a vontade aqui do indivíduo, que é o personagem Juca Pato, criado ali pelo Benedito Bastos Barretos para o jornal Folha da Noite, em 1925. Vamos à leitura do texto. Fonte 2. O coronel era, assim, parte fundamental do sistema oligárquico. Ele hipotecava seu apoio ao governo estadual na forma de votos e, em troca, o governo garantia o poder do coronel sobre seus dependentes e rivais, especialmente através da cessão dos cargos públicos, que iam do delegado de polícia à professora primária. E desse modo se estabilizava a República Brasileira no início do século XX, na base de muita troca, empréstimo, favoritismo, negociação e repressão. Visto desse ângulo, e como diziam os jornais satíricos de época, o país não passava de uma grande fazenda. Bom, então está aí. Nesse contexto da República, a compra de cargos públicos e vantagens ela permanece. Então, o latifundiário, o oligarca ali, ele coloca as pessoas que estão sob seu poder e influência para garantir votos a determinados políticos e, em troca disso, esses políticos nomeiam parentes, né, amigos, pessoas ali associadas de alguma forma, ligadas a esse oligarca local. É uma forma de manutenção de poder. Então, percebe-se aí que do império para a república nada mudou. Tá? Então muda ali algumas características, mas o conceito ali de patrimonialismo, ele permanece. Né? Bom, então vamos lá à correção. Né? O que esse material propõe como correção para as duas charges aí analisadas. Observe então a leitura. Correção. As duas fontes iconográficas e textuais revelam as permanências do patrimonialismo nas formas de organização política no Brasil desde os tempos coloniais, no qual o poder era exercido de forma personalista, baseado em relações de lealdade e troca de favores entre o governante e uma elite econômica. No primeiro caso, a fonte 1, observa-se, ainda durante o Império, a ironia da charge de Ângelo Agostini, o balcão de negócios, em que Pedro II distribui os títulos nobiliárquicos, que poderia ser retirado, aspecto distinto das monarquias europeias, em qualquer deslize do novo nobre, aos novos barões, agora do café em troca dos benefícios do Estado. Com a proclamação da República, o patrimonialismo se tornou ainda mais evidente, com a permanência de uma organização política que não difere o público do privado, em que as elites oligárquicas criaram mecanismos para benefício próprio. Questão bastante ironizada na charge de Juca Pato, quando o tema é uma reforma eleitoral, em que faz menção ao suposto fim do voto de cabresto, que tinha na figura do coronel a representação do poder do Estado, e todo o sistema que o envolvia, como enfatiza o texto. A política do compadrio, do clientelismo da Primeira República. Bom, então lida aí a resposta, a correção do material, a gente vai passar para a sequência.
de tudo aí que foi lido, espero que vocês anotem alguma questão para me fazer em sala, né? Alguma coisa que, algum termo, algum conceito que não tenha ficado claro aí para vocês. Então vamos lá, avançando. Bom, aí vamos analisar um pouco de Sérgio Buarque de Holanda, esse senhor aí que vocês estão vendo na foto, né? Um grande historiador, jornalista. Tá, vamos ao texto aqui. Cordialidade em Sérgio Buarque de Holanda. Conforme propôs Sérgio Buarque de Holanda, o país foi sempre marcado pela precedência dos afetos e do imediatismo emocional sobre a rigorosa impessoalidade dos princípios, que organizam usualmente a vida dos cidadãos nas mais diversas nações. Daremos ao mundo o homem cordial, dizia Holanda, não como forma de celebração, antes lamentando a nossa difícil entrada na modernidade e refletindo criticamente sobre ela, do latim cor, cordis, deriva-se cordial, palavra que pertence ao plano semântico vinculado a coração e ao suposto de que, no Brasil, tudo passa pela esfera da intimidade, num impressionante descompromisso com a ideia de bem público e numa clara aversão às esferas oficiais de poder. O pior é que mesmo Holanda foi reprovado pela ideologia do senso comum. Sua noção de cordial, na visão popular, tem sido castigada pelo juízo invertido. Foi reafirmada como um libelo das nossas relações cordiais, sim, mas cordiais no sentido de harmoniosas, sempre receptivas e contrárias à violência, em vez de ser entendida a partir de seu sentido crítico, a nossa dificuldade de acionar as instâncias públicas. Bom, então vamos avançando ainda sobre Sérgio Buarque. Aqui, leia o trecho da obra Raízes do Brasil sobre o homem cordial e, a partir dos questionamentos, construa sua análise por escrito. Então, lembrando, Cadernos Apostos. Primeiro tópico aqui. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, a contribuição brasileira à civilização é a cordialidade. Esse seria um traço de polidez, de civilidade ou o contrário? Em que sentido o homem cordial subverte a racionalidade do Estado e confunde o público com o privado? Na sequência, segundo tópico, no convívio social, o brasileiro é emotivo, pauta-se no afeto, na família, e suas afinidades nascem na intimidade. Qual é a relação dessa característica com uma sociedade oriunda do patriarcalismo e patrimonialismo? E aí é o outro questionamento. Como eu disse, havendo necessidade, você dá uma pausa no vídeo ou me faça questionamento aqui no chat que eu estou acompanhando e eu posso dar também uma pausa aqui nesse momento, tá? Mas vamos avançar aqui. Texto: O homem cordial. O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor exemplo. Não existe, entre o círculo familiar e o Estado, uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado. Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade, daremos ao mundo o homem cordial. A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro, dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade há qualquer coisa de coercitivo. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Armado dessa máscara, o indivíduo consegue manter sua supremacia antissocial. E, efetivamente, a polidez implica uma presença contínua e soberana do indivíduo. É possível acompanhar, ao longo de nossa história, o predomínio constante das vontades particulares que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família aquele que se exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. Bom, como visto no texto anterior, que criticou o senso comum, que encarou
conceito de cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda como algo positivo, a gente vê agora no texto do Sérgio Buarque de Holanda que ele faz uma crítica, né, bastante pontual a essa confusão que se faz de estar no meio público e colocar ali a cordialidade, os afetos, as vontades, os gostos, né, dentro desse trato social, desse trato público. Tá? Então é tratar a esfera pública como você trataria ali a questão familiar, a questão pessoal. E isso daí, para o Sérgio Buarque de Holanda, é algo a ser criticado, é algo nocivo. Então, como está destacado ali, é o indivíduo se sobrepondo ao social. Né? Então, vale o individual acima do social, acima do público. Então essa é a crítica do Sérgio Buarque de Holanda. Obviamente que a gente vai trabalhar mais isso aí em sala de aula. A gente vai analisar mais esses trechos, ok? Vamos avançar aqui. Bom, então vamos à correção que o material propõe para aquelas questões que foram apresentadas anteriormente ao texto. Correção à obra Raízes do Brasil, de 1936, aponta caminhos para a construção de uma nação moderna, liberal e democrática, trazendo reflexões muito importantes para a compreensão de permanências históricas de nosso país. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, no Estado racional e coercitivo, no qual as esferas pública e privada estão separadas, todos são cidadãos independentemente da família, cargo, status, etc. Diante do mundo civilizado, no viver junto, com civilidade e regras, o conceito de cordialidade revela um homem inadequado às relações impessoais, oriundas do indivíduo, pois afeito à sua marca pessoal e familiar, nascidas na intimidade. Para o historiador, essa marca, a sociabilidade, não é algo positivo. Aliás, contrária à ideia de polidez, a simpatia prioriza a esfera pessoal e afetiva, opondo-se às características impessoais de um estado racional, o que gera um desequilíbrio social. E aqui continuando, correção referente àquele segundo tópico. Correção a uma hegemonia constante das vontades particulares contrárias a uma ordenação impessoal. Por isso a crítica em que o Estado não é uma evolução, da família deveria ser uma oposição. Nesse sentido, quando observamos o discurso do senso comum afirmando que o brasileiro é cordial, afável, receptivo, isso não representa um caráter positivo. Ao contrário, é um problema, uma característica patrimonial, de não conseguir delimitar o que é da esfera pública da privada, em que a corrupção, a desigualdade social e de renda são gritantes e que se perpetuam quando o personalismo promove o prestígio que é herdeiro de algum barão, o racismo estrutural evidente. Instituições frouxas e sem apego à lei ou ao Estado. Ou seja, o homem cordial é inimigo da res pública. Nesse ponto aqui, traz uma matéria do G1, referente ao podcast O Assunto, ali a hashtag 235. A gente tem ali como chamada, né, como título, Você sabe com quem está falando? E logo abaixo, eu vou ampliar para que vocês leiam, desembargador em São Paulo chama guarda de analfabeto. Uma semana depois de casal dizer à fiscal ser melhor que ele, no Rio de Janeiro. Embora prática antiga, a síndrome da autoridade escala no Brasil. Por quê? Então esse é o nosso material de estudo agora. Você conhece exemplos, como o noticiado acima, da síndrome da autoridade, com a frase, você sabe com quem está falando? Qual é a relação com a aula de hoje? Uma sociedade personalista e patrimonial impede, de alguma maneira, a efetividade de uma sociedade democrática. Leia o texto no slide a seguir para subsidiar suas reflexões. Você sabe com quem está falando? No drama do Você sabe com quem está falando, somos punidos pela tentativa de fazer cumprir a lei ou pela nossa ideia de que vivemos num universo realmente igualitário. Pois a identidade que surge do conflito é que vai permitir hierarquizar. A moral da história aqui é a seguinte: confie sempre em pessoas e em relações, como nos contos de fadas, nunca em regras gerais ou em leis universais. Sendo assim, tememos, e com justa razão, esbarrar a todo momento com o filho do rei, se não com o próprio rei. É como se tivéssemos duas bases através das quais pensássemos o nosso sistema.
No caso das leis gerais e da repressão, seguimos sempre o código burocrático ou a vertente impessoal e universalizante, igualitária, do sistema. Mas no caso das situações concretas, daquelas que a vida nos apresenta, seguimos sempre o código das relações e da moralidade pessoal, tomando a vertente do jeitinho, da malandragem e da solidariedade como eixo de ação. Agora a gente vê o vídeo da Lilian Schwartz com exemplos da atualidade referente aí ao patrimonialismo. Então, vamos ver que o tempo passa, mas a prática permanece. A nova política anda muito parecida com a velha política. Um dos grandes inimigos da República se chama patrimonialismo. Ele sempre esteve presente na nossa história e anda mais atual do que nunca. Frei Vicente escreveu o primeiro livro sobre história do Brasil, no momento em que o Brasil nem era Brasil, era uma colônia portuguesa, era uma América portuguesa. Nesse livro ele diz mais ou menos o seguinte, que no Brasil ninguém é público porque todo mundo é casa. Esse conceito que ele arrisca já nesse momento vai se tornar muito atual na nossa história e nós o chamamos de patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É quando nós permitimos que as esferas públicas sejam inundadas pelas esferas privadas. Ou melhor, quando nós fazemos do Estado uma espécie de casa e não uma forma pública de cuidar dos nossos bens comuns. República vem de res publica, de tudo aquilo que é público. Res publica também se opõe à ideia de res privata, ou seja, o que é do público e o que é do privado. No entanto, aqui no Brasil, com grande frequência, nós borramos as fronteiras entre público e entre o privado. Já o conceito de patrimonialismo vem da ideia de, primeiro, pai e, em segundo lugar, ele evoca a noção de propriedade privada. O que acontece, portanto, com o patrimonialismo? Ele cria uma relação absolutamente viciada entre a sociedade e o Estado. E apesar desse termo parecer muito velho, em desuso, ele nunca foi tão atual. Foi no final do século XIX que Max Weber, um teórico, um cientista social alemão, criou esse conceito. Max Weber já chamava muita atenção para a ideia de que as esferas públicas muitas vezes eram inundadas pelas esferas privadas. Depois dele, aqui no Brasil, uma série de autores fizeram uso mais ou menos desse mesmo conceito. Ora, por que esse conceito é tão utilizado no Brasil? Porque no decorrer da história, o patrimonialismo foi muito acionado. Como exemplos clássicos de patrimonialismo, nós podemos citar o compadrio, a troca de favores, os pistolões, furar a fila, levar vantagem em tudo. Essas são características muito fortes de atitudes patrimonialistas. Nós também poderíamos usar exemplos mais atuais saídos da política. Vamos a eles. O nosso atual chefe do executivo costuma pensar no Estado como se ele fosse uma posse privada, como se ele pertencesse a ele, e não como se ele fosse público, uma res pública. Essa história, por exemplo, de usar helicóptero para eventos pessoais, ou então indicar um filho para um cargo diplomático sem que esse filho tenha o gabarito para exercer tal função, a forma de tentar manipular a lei em favor de interesses que são particulares, são todos exemplos patrimoniais, ou seja, formas de usar o Estado, que é público, de uma maneira privada. Não por acaso, desde os tempos coloniais, no Brasil, existiam dois provérbios muito acionados. O primeiro deles era mais ou menos o seguinte: no Brasil, quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito vira barão. E o segundo é: aos inimigos, a lei, aos amigos, nada. Esses provérbios parecem meio antigos, mas na verdade eles têm um jeito de novos. E agora você me diz, isso te lembra uma velha república ou essa nossa nova república? Ou as duas. Ah, pode ser as duas. Você quer que fale as duas? Já tem o final do vídeo aí.
Bom, então a gente viu que a síndrome da autoridade é algo nocivo para a esfera pública. Então todo mundo acho que já deve ter escutado em algum momento a frase: você sabe com quem você está falando. É algo bastante nocivo, então são pessoas que não entendem a concepção de república, de democracia de fato. Tá? A gente viu aí o vídeo da Lilian Schwartz, onde ela faz um apontamento histórico de como o patrimonialismo está dentro aí da sociedade brasileira, e ela fecha abordando a atualidade, onde a gente tinha aí o ex-presidente da República que tratava o público como algo privado, algo que deveria servir ao benefício da família e dos filhos. Tá? Então é algo que faz parte da República ainda hoje e é algo que depende da gente combater e é algo que necessita de uma mudança, né, para que a gente possa aí evoluir como uma sociedade de fato democrática. Tá? Bom, então a gente termina por aqui com a leitura dos tópicos referentes ao que a gente aprendeu com todo esse material. Identificamos na organização da sociedade brasileira a ausência de distinção nas esferas públicas e privadas. Analisamos as contribuições de Sérgio Buarque de Holanda para a compreensão da herança ibérica na sociedade brasileira, o conceito de homem cordial, oriundo de cor, coração, inadequado às relações impessoais, oriundas do indivíduo, pois afeito à sua marca pessoal e familiar, nascidas da intimidade. Desnaturalizamos as práticas personalistas na sociedade contemporânea, compreendendo suas heranças históricas e que foram empecilho para um processo de modernização e democratização do país. Então, simplificando, a gente estudou o patrimonialismo e como ele é nocivo para a democracia e para a república, que ocorre quando as pessoas no meio público, elas tratam e utilizam o patrimônio público como algo privado. Tá? Então colocam ali os seus personalismos. Tá bom? Então a gente vai discutir mais isso em sala de aula. Espero que vocês tenham feito os registros. Até mais!